Ô, Bubu, estamos vendo aqui o Gabigol com a cara de lamentação. Você viu ali, né? Entre 2019 e 2022, bateu 36 pênaltis. 36 pênaltis. Perdeu só 4. O número é muito bom. Mas de lá para cá, ele acertou 4, perdeu 4 e dos últimos 4 que bateu, 3 perdeu. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Separei um corte do F90 da ESPN Brasil. Vamos ver o que eles falaram do Flamengo. Já chega aí deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Tudo que a imprensa fala do Mengão, eu trago aqui para você. É isso aí! Muito bem, semana começando, quarta-feira tem Flamengo e Botafogo. E aí, o que esperar do nosso Flamengo, hein? Ontem decepcionou. Eu fiquei decepcionado. Eu esperava a vitória. Faz o seguinte, no final do vídeo a gente bate aquele papo. Agora eu vou soltar aqui este corte do F90. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Simbora pro vídeo, vamos lá. Torcedor do Vasco terminou o jogo ontem satisfeito com o Vasco? Ah, sim, né? Sim, pela postura do time. É o suficiente? Não. Mas tem que acordar hoje e pensar no ano. E agora está explicado porque ele vive esse momento. É um jogador que está atuando no sacrifício e o Vasco não tem ninguém de reposição. Então, passado o clássico, ali, o Gabigol perde o pênalti, o torcedor comemora, de certa forma ali teve um sabor de vitória para o Vasco pela maneira como a equipe se comportou e até pelo contexto do jogo, o Vasco teve as situações mais claras de gol até o pênalti, foram do Vasco. Então, foi, para mim, uma atuação bem correta do time e aceitável. Agora, projetando a temporada, falta muita coisa, principalmente em termos de elenco. O Vasco precisa se reforçar, oferecer mais jogadores, mais opções, tem se movimentado para isso. O Galdames e o Sforza, a possibilidade de chegar e qualificar o meio-campo, mas ainda o Adson estreia ontem, teve até uma boa atuação, mas falta muita coisa ainda para o Vasco, principalmente por parte da diretoria, de oferecer esses insumos, esses recursos que no Flamengo tem de sobra e no Vasco ainda são escassos. Tudo bem. Para passar para o Pedro, só faltava a informação, a confirmação por parte do Corinthians, né? Aquela informação oficial, e o Corinthians já emitiu nota aí, já está nas redes sociais, que o Mano Menezes não é mais treinador do Corinthians mesmo, faltava só essa cereja no bolo aí, tá decretado realmente, não é mais treinador do Corinthians o Mano Menezes. Ô, Pedrão, vamos lá, 0-0, podia até ter vencido o jogo, como podia ter perdido. Uma curiosidade minha, Zeca ontem como é que foi? Ficou nervoso? Zeca ficou cuidando da minha mãe. Ontem, e na hora do pênalti, que o Gabigol perdeu? Não viu, é mesmo? Tristeza, hein? Não, tá tudo bem. O importante é a coroa ficar bem, porque o cara volta chegando. Carnaval tá... ela vai estar 100% no Carnaval. Né? Vai estar 100%. Tomara, precisa. Vou estar lá, né? O Vasco tá quantos por cento? Vasco? 50. 50? Muita vontade, um trabalho competitivo, quando não tem a bola, compete, defende, marca, linha de treino. Tá simpático, não tá bonito. O treinador é bom. Faltou 50%. Qualificar o elenco, olhar pra frente, não viver só do clássico. A gente falava aqui na semana passada. Não é sobre o empate de ontem. Ô, Bubu, estamos vendo aqui o Gabigol com a cara de lamentação. Você viu ali, né? Entre 2019 e 2022, bateu 36 pênaltis. 36 pênaltis. Perdeu só 4. O número é muito bom. Mas de lá para cá, ele acertou 4, perdeu 4 e dos últimos 4 que bateu, 3 perdeu. O que está acontecendo, hein? Falta confiança. Então, a gente vai falar bastante de pênaltis, pelo menos eu vou falar muito nesse programa sobre pênaltis. Né? Para mim tem estratégia, tem ciência. Por que, Bubu? Desse sorrisinho sarcástico aí. Então, pênalti para mim tem a ver, claro, tem especialista, cara, que é expert, e o Gabigol era. Gabigol é um cara dele. Porque um cara que bate tão bem, né, tinha um aproveitamento absurdo, de repente começa a cair. Você pode ter alguns fatores. Um dele, que é falta de confiança, ele está no momento de disputa com o Pedro, de tentar provar que ele pode ser titular. Então, uma coisa é você bater um pênalti na boa, alta, titular, ídolo, né, e tal, Maracanã, tudo favorável, não sei o que e tal. E outra é no momento em que você está precisando provar, né, a tensão, imagino que para ele está sendo mais tenso bater um pênalti agora do que antes. E o fator psicológico pesa muito na cobrança, mas se o cara seja especialista, é fator mental. Então, acho que pro Gabigol, nesse momento, tá mais pesado bater um pênalti do que quando ele estava na alta, titular, idolatrado, querido. Essa é outra coisa. Outra é o outro lado, é o mérito do goleiro. Hoje, você estuda muito o batedor. Então, um cara com o Gabigol que batia pênalti
com a semana sim, semana não, tinha pênalti do Gabigol, o cara olha, pô, eu não posso saltar antes. O Gabigol é um cara que muito do sucesso dele de bater pênalti, e os grandes batedores esperam uma ação do goleiro, o goleiro entrega um canto, o cara joga no outro. Tem cara que tem... Eu nunca tive essa habilidade de chegar em cima o grande batedor de pênalti aqui é o Pedro. Isso é verdade. O cara que chega na hora que vai bater o pênalti, ele vai olhando pro goleiro com aquela Djalminha, Evair. Pedro o Ivo. cara vai lá, no último fração de segundo, ele direciona o pé pra onde tá a bola. Vira a perna. Entendeu? É uma coisa que... Eu ia bater pênalti, eu ia falar, eu já fechava um canto, vou dar uma pancada ali, seja o que Deus quiser. Isso é um perigo. Se o goleiro pular no canto certo e pegar... O Gabigol é desse batedor. Neymar faz isso muito bem. Tirar o goleiro, né? Ele brinca com o goleiro, né? Ele joga ali. Vem, faz um movimento, eu jogo do outro lado. O Gabigol, dessa vez, ele não bateu dessa forma. Então, o goleiro, a gente vai falar depois do Rafael, do São Paulo? Rafael. É, porque foi o rei da Supercopa, o Rafael tá sendo chamado. Então é o seguinte... Mas o ano passado eu queria ser mandado embora, né? Lembra disso? O ano passado eu tinha que ter sido mandado embora. Peraí. Não prestava. Alguém falou, Léo Jardim, o melhor jogador do Vasco, eu vi algum comentarista brilhante, agora falou assim, o melhor jogador do Vasco é o goleiro. O Mandaram Paes semana passada? Entendeu? Assim, mas você vê, ele não deu canto pro... Ele não cantou, não telegrafou, não mandou um aviso pro Gabigol. Então ele teve mérito na batida. Quem goleiro vai jogar um pênalti contra o Gabigol, vai tentar pegar, não se atira antes. E desde que o Gabigol tá no Flamengo, o Léo Jardim é só o terceiro goleiro que consegue pegar um pênalti do Gabigol. Então, a maioria ele bate ou na trave ou pra fora. O Gabigol quer que o goleiro tome uma decisão pra ele reagir. Faz o contrário, não. Espera aí, vai você. Toma você sua decisão e aí eu faço a reação. Então tem um mérito do Léo Jardim. Você começa a estudar mais os batedores. Tanto que é normal, você pega assim, o Messi, tô falando de caras grandes, Messi e Cristiano Ronaldo perderam muitos pênaltis na carreira. São tidos como não grandes, exímios batedores, mas porque vai ficando manjado, você vai vendo. Hoje, nas transmissões esportivas, quando eu tenho um cara pra bater o pênalti, Premier League, por exemplo, veja os últimos 10 pênaltis onde foi, sai a marquinha no gol. O aproveitamento do Gabigol ainda é muito bom. Então, 52, o cara perdeu 8. Eu não sou goleiro, nunca brinquei, mas se o Gabigol vai bater um pênalti em mim, a única coisa que eu não faço é saltar antes. Se eu tenho alguma chance de defender, eu vou ficar parado esperando eu ver o que ele vai fazer. Se ele jogar num canto, eu tento pular lá. Se a gente não vou pegar. Pode ser. Mas se eu pular para um lado, ele vai jogar no outro. Ele é treinado, ele é expert nisso. Então eu acho que o cenário psicológico não é o mais favorável, a pressão para o Gabigol tem um lado, e do outro lado está mais manjado. O adversário observa, ele sabe que ele vai enfrentar. O cara já bateu 500 pênaltis na vida, o cara já sabe, isso aqui eu não vou fazer. E aí facilita o trabalho do goleiro. Os números do Gabigol em relação aos pênaltis. Tem uma coluna, que é essa primeira, ou essa do meio, falando sobre os números entre 19 e 22. Foram 40 pênaltis cobrados e só 4 perdidos. Então, um aproveitamento de 90%. Mas dos últimos 11 cobrados, então, na temporada passada e o pênalti de ontem também, em 11 cobranças, são 7 gols marcados e 4 gols perdidos. Então ele perdeu 3 dos últimos 4 batidos. Em 11 ele já perdeu o mesmo número que tinha perdido em 40. Só pra você não ser sem educação, beijo pro Pedro e pro Cícero, tá? Não tinha liberado, agora eu vou liberar. Mas sim, 3 dos últimos 4 pênaltis batidos com o mesmo recorte ali de 40 cobranças, agora com 11... o mesmo número. Era alguém que não perdia. O Pedro estava falando muito da questão do gramado ali, né? Vocês acham que pode ter tido alguma influência ali naquele momento? No momento da cobrança? Acho que não ali, né? Ele falou sobre força, né? Que ele deveria ter colocado um pouco mais de força na cobrança. Acho que o Léo teve muito mérito ali, não teve? Não teve. Em como conseguiu pegar o pênalti? Eu acho que sim. Acho que é melhor dar mérito. A batida poderia ter sido mais forte, poderia ter sido... A gente já viu muitas batidas que não são tão boas que a bola entra, né? E acaba que você passa batido em relação à análise do pênalti, porque a bola entrou. Mas eu acho que aí é uma questão do Gabigol, assim, de... Será que está criando na cabeça dele uma sensação de... Uma insegurança. Uma insegurança, falta de confiança na hora de bater o pênalti e tal. Eu ontem coloco no mérito do Léo Jardim. E aquela situação, se teria adiantado ou não, tal. Você até me mostrou a entrevista do Spindle, né? Falando que a comissão de arbitragem foi até ele, a FERJ,
falando que a imagem, para eles, naquela imagem, não era conclusiva. E que eles viram a imagem e ele concordou que não era uma imagem conclusiva, por isso o que aconteceu no campo ficou. A minha sensação é de que adiantou. Mas se a própria direção do Flamengo viu a imagem e falou que não era conclusiva, eu mudei de assunto. Eu não esperava, assim, sério. O Vasco, eu achei boa, de novo, a participação do Emiliano, quando ele fala de coisas que a gente também está pensando aqui. Assim, o Vasco vai precisar se reforçar. O esforço vai dar um ganho muito grande, porque é um jogador muito jovem, que está no pré-olímpico e que vai ter um tempinho de adaptação, mas ele vai encorpar meio. Mas pensa bem, já é um time que não tá sobrando jogador. É um time em montagem, que estava ainda passando uma pré-temporada e tal. E ainda 10 minutos de jogo perde o Jair. Você vai tendo muito problema. Já tinha perdido o Paulinho. Sim, que é mais jogador do mesmo setor. Você vai tendo muitos problemas em um jogo contra o Flamengo. Então, assim, dos males o menor, é evitar um problema. Então, acho que o Flamengo ele tem essa característica de um jogo bonito, quando a bola passa por esses jogadores. E é claro que ontem a gente não teve o melhor do Cebolinha, como a gente já viu com o Tite, a gente teve a ausência do Ayrton Lucas, então teve algumas alterações ali que podem ter interferido no desempenho do Flamengo, mas eu acho que esse excesso, talvez, da jogada construída dessa maneira, faltou a definição ali, né? Mais objetivo, em determinado assim. momento. Em determinado momento. Mas eu acho que, quando a gente fala do Vasco, não é que a gente está falando de uma equipe que está sendo forjada para atuar num contra-ataque. Então, assim, se defende e tem esse como ponto forte. Ainda não, porque ainda está passando por essa construção. O Payet, por exemplo, vai ter dificuldade de puxar um contra-ataque. Não vai ser ele que vai puxar um contra-ataque. Mas a maneira como a bola chega para o Verratti, do cruzamento do Piton, quando ele está num bom dia, isso vai refinando mesmo, aí entra o Léo Pereira. Mas... Naquela hora de salvar. Aí entra aquela bola que bate no Rossi, que bate no Léo. Então, acho que o Vasco ele teve as oportunidades, elas não aconteceram. E a avaliação, ela ganha um poder maior ainda no pênalti do Gabriel, porque é o que definiu o resultado, né? Não é que foi o pênalti que já estava 1-0 para o Flamengo e ele perdeu. É o pênalti que definiu o resultado. Com 42, 43 minutos do segundo tempo. E aí, na hora que o Gabigol... Eu estava até assistindo com a irmã da Tamara e ela estava assim para mim... O Gabigol não é quem vai bater, não? Tava o Gerson com a bola. Eu falei, ele vai pegar e vai bater. E eu comecei, Jesus amado. O Gabigol errando é assunto, o Gabigol acertando é assunto. Quando ele perde o pênalti, eu falei assim, ele nunca esteve num momento tão propício para perder o pênalti, para virar assunto negativamente. Porque era aquele momento de o Gabigol voltou, ele marcou no último jogo, ele vai pegar um pênalti no clássico, ele vai fazer o gol. Mas quando ele perde, fala assim, caramba, realmente a fase do Gabigol não... Parece que nada orna para a coisa funcionar para o cara quando ele já está sendo questionado. Óbvio que o Gabigol pode... Sim, mas o debate seria outro aqui. Seria tá vendo? outro, O Gabigol né? não está mostrando Ainda que tem que voltar a ser importante, titular. é um cara decisivo. Tem que renovar o contrato e não sei o quê. Ia voltar Porque toda o Tite aquela história. muda a dupla de ataque. Os dois, Ele né? poderia ser até uma resposta. E acho até que o Bruno é um jogador que estica muito, que abre muito, que vai... assim como o Cebolinha, assim, ele faz... A característica é mais ou menos parecida, mas ele tem uma presença de área maior. Aquela bola de cabeça de Cebolinha que ele vai para baixo, a gente já viu o Bruno Henrique fazer gol ali, né? Algumas vezes, inclusive. Mas é isso, né? Assim, a coisa da narrativa, né? O Gabigol poderia ter simplesmente hoje ser o dia dele. Mas foi um gol de pênalti, não sei o quê. Foi um dia dele, De novo decidiu o clássico. Com a manchete do outro lado. Assim como poderia ter sido o dia seguinte do Yuri Alberto, né? Mas o gol dele, mal a gente fala, porque o Corinthians perdeu de 3-1. E aí você tem o personagem também do Verratti, né? Porque tudo bem, são lances com ele ali, que a bola não entra, e o Emiliano conta que ele tem um problema até físico e que está jogando com 30% da condição. Isso, no meu ponto de vista, ganha uma nova maneira de avaliar o desempenho do atleta. Claro. Sim. Porque a gente falava até aqui, né? Poxa, parece que ele não tá tão afinado como estava no ano passado. Já existe uma explicação. Tá com a fissura. E é o que o Emiliano fala. Se não fosse ele, a outra opção que eu teria era o menino lá, o Rayan. Mas aí, tem 17 anos. O Cícero deu uma bronca, falando o departamento médico do Vasco deveria dar uma explicação. Vocês entendem o Verratti fazer esse sacrifício nesse momento da temporada? Era melhor não fazer isso? Segura? O departamento médico tem que se posicionar? Eu entendo, assim, eu acho que
não vou questionar as decisões de um departamento médico, enfim, porque tem toda essa conversa e a definição, normalmente, ela não é através de uma única pessoa, né? Tem um debate ali que envolve o jogador. Eu acho que a gente também estaria discutindo se ele não entra e aí o Vasco também não desempenha alguns jogos que conseguiu desempenhar, que não passou necessariamente por ele. Vamos lá então, galera. Vou falar brevemente aqui sobre o Gabigol, né? Já falei nos vídeos anteriores o que eu penso do Gabigol depois que ele perdeu o pênalti e também falei sobre o jogo bastante já desse 0-0 com o Vasco. Vou ser breve aqui. Se o Gabigol tivesse feito o gol de pênalti, cara, o dia dele hoje estaria sendo maravilhoso, né? Ele teria dado a vitória ao Flamengo e conquistado os 3 pontos pelo Campeonato Carioca. Como ele perdeu, e isso reverte as coisas, cara. Todo o peso cai em cima dele. É como se ele fosse o principal culpado pelo empate do Flamengo, né? E não é. Todo time tem responsabilidade, tem a culpa pelo empate. Se a vitória não aconteceu, é porque vários jogadores não entregaram o que precisavam entregar, principalmente lá no ataque, porque na defesa entregaram. Tanto o Léo Pereira quanto o Rossi e também o Fabrício Bruno honraram a camisa e se defenderam muito bem. Se não fossem os nossos defensores, o Flamengo teria perdido o jogo para o Vasco. Essa é a verdade. Muito bem, já falei, agora eu quero falar o seguinte: Corinthians chega a valores pretendidos pelo Flamengo e encaminha a contratação de Mateuzinho. Essa matéria foi postada pelo GE por Letícia Marques, a nossa amiga Letícia Marques. E é o seguinte, hein, galera? Alvinegro do Parque São Jorge pagará 4 milhões de euros, 21,5 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do lateral direito de 23 anos. Depois de uma longa novela com idas e vindas, nota oficial e divergências, Mateuzinho está a um passo de vestir a camisa do Corinthians. Já vestiu, na verdade, né? O alvinegro do Parque São Jorge chegou aos valores pretendidos pelo Flamengo e pagará 4 milhões de euros, 21,5 milhões de reais e mais 1 milhão na mesma moeda por metas a serem atingidas. Ou seja, 5 milhões de euros, né, se atingir as metas lá estabelecidas pelo Corinthians. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo, Fabinho Soldado, tiveram participação fundamental para encaminhar a negociação. Restam pequenos detalhes para o acordo ser oficializado e a expectativa é de que Mateuzinho, agora Matheus França, chegue a São Paulo já na terça-feira, amanhã. Mateuzinho explicou ao Flamengo por que não queria jogar no Botafogo, clube que havia feito a melhor proposta até a última semana. E o comando do futebol rubro-negro foi compreensivo. O lateral de 23 anos já tinha dado sua palavra ao Corinthians. Mateuzinho terá uma valorização salarial no Corinthians. A proposta do Botafogo em termos de vencimentos era superior, mas a vontade e o compromisso do atleta com os paulistas prevaleceram. Antes do acerto, Marcos Braz pediu a Mateuzinho somente que aguardasse o clássico com o Vasco e pediu para que ele ficasse à disposição do técnico Tite, que posteriormente o negócio seria resolvido. Dito e feito, nesta segunda-feira a negociação avançou bastante e está em vias de ser finalizada. O jornalista Vene Casagrande noticiou primeiramente o avanço da negociação entre Corinthians, Flamengo e Mateuzinho. O Grêmio tentou uma aproximação também, mas Matheus França manteve o Corinthians como prioridade durante toda a negociação. No Flamengo, desde 2019, Mateuzinho disputou 153 partidas e marcou 4 gols. Conquistou 8 títulos no profissional, um brasileiro, uma Libertadores, 2 cariocas, 2 Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Tá aí, galera, a notícia que saiu então hoje, né, cara? Mateuzinho próximo de acerto com o Corinthians. O que eu posso falar? Boa sorte, Mateuzinho, que você possa continuar a sua carreira. Boa sorte a você. Muito bem, dito isso, muito obrigado a todos. Deixem um like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Saudações rubro-negras. Fui!